Com a palavra. Então, senhor presidente, primeiro eu gostaria de retificar, em vez de solicitar a retirada de pauta dos processos, pedir apenas o adiamento para a próxima sessão. Esses três, né? Dos três. Os três processos. Ok, adiamento. E passo a relatar, então, o processo TC 685 de 2018. Verso processo sobre o recurso de reconsideração protocolizado pelo senhor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, prefeito do município de Viçosa, no exercício 2006, em face do acórdão 1872 de 2017, proferido no TC 10.254 de 2012, que julgou irregulares atos de gestão do recorrente ocorridos no exercício 2006 no município de Viçosa. O processo foi pautado para a sessão plenária de 2 de agosto de 2018, pelo conselheiro relator, ocasião em que foi feito o pedido de vista pelo conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Pautado para a sessão plenária do dia 30 de abril de 2019, o processo foi objeto de pedido de vista por esta conselheira, objetivando proferir uma análise mais acurada dos autos. Esse é o relatório, passo para uma sinopse da matéria. O Pleno desta Corte, através do acórdão número 1872 de 2017, proferido nos autos do processo TC 10.254 de 2012, publicado no Diário Oficial, na edição do dia 6 de dezembro de 2017, na parte dispositiva, decidiu por deliberar em a. Julgar irregulares as contas de gestão do senhor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, prefeito do município de Viçosa no exercício financeiro de 2006, imputar débito de R$ 7.900 por dano ao erário, multar o gestor em 500 UPFAUs, encaminhar ao ex-prefeito cópia integral dos autos e do acórdão em meio digital, cientificar que iria ser oportunizado o prazo para recurso, informar a Procuradoria Jurídica Municipal e ou ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre a imputação do débito, cientificar o atual gestor do município de Viçosa da publicidade da decisão, anexar a cópia do acórdão prestação de contas de governo relativas ao exercício de 2006 e retornar o processo a seu gabinete para continuidade ao que se fizesse necessário. Em face da decisão colegiada, foi protocolizado o recurso de reconsideração, processo TC 685/2018, presente, pugnando pela retificação da deliberação contida no acórdão 1827 de 2017, arguindo, para tanto, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação de sanção ou punição em virtude da decadência. No mérito, buscou afastar a rejeição das contas, trazendo como argumentos a impossibilidade de localizar o correspondente processo administrativo que culminou com alienação de bens móveis, arrematação dos bens leiloados pelo valor de avaliação ou em valor superior, a alegada concessão de auxílio funeral ter se tratado, na verdade, de procedimento adotado em favor do senhor José Loureiro de Albuquerque, em razão da situação de vulnerabilidade social em que se encontrava, erro formal no registro do empenho feito em favor da assessoria contábil, inexistência de afronta à norma regulamentar, com relação à contratação dos escritórios de advocacia, existência de falhas formais nos processos em que a nota de empenho foi emitida após as notas fiscais, asseverando que não houve qualquer tipo de pagamento antes da emissão da nota de empenho, e na oportunidade pugnou pelo conhecimento do recurso de reconsideração para reconhecer a decadência para aplicação de multa, reconhecer que os atos de gestão em nada comprometeram a lisura na prática dos atos administrativos e na utilização dos recursos públicos, e afastar a imputação do débito em virtude do leilão realizado em 2006. Na sessão plenária do dia 2 de agosto de 2018, o conselheiro relator apresentou o voto no sentido de conhecer do recurso de reconsideração, afastar a preliminar da decadência, não prover as alegações do ex-gestor quanto à venda do patrimônio público em valor abaixo da avaliação, quanto à contratação da assessoria contábil e jurídica por inexigibilidade de licitação em desatendimento à norma de regência, em relação aos empenhos emitidos posteriormente à execução da despesa, em manter o julgamento dos atos de gestão irregulares, inclusive quanto ao débito apurado e à multa aplicada, cientificar o recorrente, publicizar a decisão, anexar a decisão aos autos do processo TC 10.254 de 2012. Na oportunidade, foi feito o pedido de vista dos autos pelo conselheiro Fernando Ribeiro Toledo.
Na sessão do dia 30 de abril de 2019, o conselheiro Fernando Ribeiro Toledo apresentou o voto vista no sentido de conhecer do recurso de reconsideração como recurso de revisão, dar provimento parcial ao recurso para reformar a decisão plenária do dia 5 de 12 de 2017, que opinou pela irregularidade das contas do governo de 2006, do senhor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, modificando-se o conteúdo para regularidade com ressalvas. Encaminhar a cópia da decisão para a Câmara de Vereadores de Viçosa e publicar a decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Na oportunidade, foi pedido visto dos autos para análise mais apurada dos argumentos trazidos. Registra-se que a análise dos elementos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso foi devidamente proferida pelo conselheiro relator originário, razão pela qual passa a enfrentar as questões suscitadas. Da arguição da decadência prejudicial de mérito. O recorrente invoca a aplicação da decadência. Abro aspas. No que diz respeito ao prazo que o Tribunal de Contas do Estado possuía para apurar/punir eventuais irregularidades cometidas durante a gestão do exercício financeiro de 2006, referente a mandato exaurido em 2018, o que figura como pano de fundo do procedimento em referência é a imputação de um débito e a imposição de multa administrativa pela colenda Corte, e não o exercício de direito de ação, ou, noutros termos, o direito de pedir o ressarcimento perante o Poder Judiciário. Em síntese, para fundamentar a prejudicial de mérito suscitada, elabora uma cronologia dos acontecimentos do exercício do controle externo, no caso em exame, buscando demonstrar a existência do elemento temporal que obstaculizaria qualquer tipo de atuação da Corte, lastreando-se no julgamento do recurso especial 1480, dígito 350, pelo STJ. A. Procedimento de inspeção in loco instaurado em 2007 para fiscalizar atos de gestão ocorridos no exercício 2006. B. Relatório elaborado pela DEFAFON no dia 17 de julho de 2012. C. Citação para responder às irregularidades apontadas em 9 de maio de 2017. Sobre a matéria, o relator originário faz uma digressão sobre a atuação das Cortes de Contas e sobre os institutos da decadência e da prescrição, traçando as respectivas peculiaridades e pontuando as nuances das regras de aplicabilidade. Concluindo ao final pela impossibilidade de utilização dos institutos da decadência e da prescrição à situação fática jurídica dos autos, para tanto assentando que, abro aspas, trata-se somente de um processo de auditoria realizado em um ente jurisdicionado, ou seja, exercício de direito potestativo conferido a esta Corte de Contas, inclusive em harmonia à teoria dos poderes implícitos e revestido da imprescritibilidade em razão de possibilitar a persecução de eventual dano ao erário ou de possível transformação dos autos em expediente para tal finalidade. No voto vista de lavra do conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, a prejudicial de mérito não foi objeto de enfrentamento de forma específica. Entretanto, na fundamentação do voto, no tópico em que analisou a contratação de escritório jurídico e de contabilidade através de inexigibilidade de licitação, pontuou que, em que pese a legislação tratar de contratação dos escritórios de advocacia para a realização de serviços singulares, destaco que a contratação se deu no ano de 2006, ou seja, há 13 anos, e o fator tempo inviabiliza o cotejo entre os serviços executados e a norma de regência. Pelo decurso do tempo, 13 anos da contratação, acredito que é inviável julgar irregular essa contratação, porquanto não se tem como trazer aos autos todas as consultas, pareceres, exceções, petições em processos administrativos e judiciais que o escritório contratado realizou. De logo, sem trazer reflexão sobre o choque entre princípios constitucionais, axiomas que norteiam a atuação da administração pública, notadamente o da legalidade versus o da segurança jurídica, conflito que se configura pela ausência de legislação que regulamente, especificamente a questão trazida para exame feita a iuris, assenta a disposição pela aplicabilidade do aclamado princípio da segurança jurídica nas atividades que consolidam o controle externo. Nesta toada, irrefutável ponderar que o exercício do controle externo como um poder disposto na norma constitucional é imediatamente aplicável àqueles que sejam responsáveis por gerir recursos públicos. A sujeição à atividade de fiscalização, em sentido amplo, pelas Cortes de Contas não está condicionada a qualquer conduta do agente público, tampouco pode ser objeto de qualquer tipo de manifestação volitiva que implique na não submissão ao nominado controle. A simples condição de dispor de recursos públicos já insere o respectivo gestor no alcance da jurisdição do nominado tribunal. Por conseguinte, considera-se a atuação das Cortes de Contas no status de guardião do interesse público como direito potestativo, atuando no exercício de sua competência constitucional com vistas a preservar a correta gestão de valores que pertencem a toda a sociedade e que se subsume imperativamente, bastando que haja, por força da função exercida, a gerência de dinheiro público, porquanto a atividade de controle externo não se encontra condicionada à violação de regramentos para que seja exercida.
A atividade de controle externo das Cortes de Contas se desenvolve em dois momentos distintos. O primeiro, o de atuação do Tribunal no sentido de proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos municípios, bem como das respectivas entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Poder potestativo, cuja atividade depende da colaboração do jurisdicionado. E B, o segundo, de verificado o descumprimento dos preceitos normativos, adotar medidas para sancionar o jurisdicionado pela inobservância dos dispositivos pertinentes à espécie, poder administrativo sancionador. Neste particular, adotando a teoria capitaneada por Agnello Amorim Filho e reproduzida no Código Civil 2002, que considera a prescrição a perda da pretensão de reparação do direito subjetivo violado em virtude da inércia de seu titular no prazo prescrito em lei, e a decadência a perda do direito potestativo pela falta de seu exercício no período de tempo determinado pela lei ou pela vontade das partes, tem-se que ao poder de atuação das Cortes de Contas só pode ser aplicado o Instituto da Decadência, ressalvando-se os casos de persecução de ressarcimento de dano ao erário, ações imprescritíveis na dicção do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Já a aplicação da multa-sanção pelas Cortes de Contas, decorrente do exercício do poder sancionador na sua atuação, tem sido recorrentemente interpretada de forma ainda sem consenso jurisprudencial e doutrinário como ação sujeita à aplicação do Instituto da Prescrição. Neste particular, dentro da ideia de efetividade da atuação das Cortes de Contas, foi editada a súmula TCE número 1, que dispõe: o exercício da função sancionatória pelo Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição, aplicando-se, nesses casos, por analogia, a Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999. Para a subsunção da situação fática às premissas estabelecidas, tem-se por imperativo registrar os marcos temporais dos eventos do objeto do processo. Tivemos a inspeção in loco realizada em 2007, relativa a atos de gestão ocorridos em 2006. B, o mandato do gestor encerrado em 2008. C, relatório técnico emitido em 10 de julho de 2012. E D, citação ocorrida em 9 de maio de 2017. Sob esta ótica, tem-se como irrefutável a conclusão de que a atuação do Tribunal acerca de atos de gestão ocorridos no município de Viçosa em 2006 foi tempestiva, já que a inspeção in loco ocorreu em 2007, por conseguinte, afastando-se a aplicação do Instituto da Decadência ao caso em exame. Do outro turno, qualquer pretensão sancionatória desta Corte por eventuais irregularidades verificadas nos atos de gestão referentes ao exercício 2006 no município de Viçosa encontra-se fulminada pelo Instituto da Prescrição, considerando o lapso temporal superior a 5 anos ocorrido entre o conhecimento do fato gerador, 2007, e a data da citação ocorrida em 9 de maio de 2017, considerando não se tratar de procedimento deflagrado em razão de obrigação incerta no calendário de obrigações aos gestores, incidindo em caso e pelo princípio da colegialidade a norma estatuída pela súmula TCE número 1. Da diferença da arrecadação dos bens móveis, imputação de débito por dano ao erário, guarda dos documentos públicos, dever da administração pública. Subsiste enfrentar a questão do quanto apurado como diferença do valor arrecadado no leilão de bens móveis realizado no ano de 2006, que ensejou a imputação de débito no valor de R$ 7.900 para o gestor, por se tratar de dano ao erário, portanto imprescritível na dicção do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, pelo Acórdão 1872 de 2017. De logo se cumpre assentar a posição que a persecução de valores que tem como natureza dano ao erário é imprescritível consoante comando já mencionado. Todavia, tem-se que o processo administrativo para a colheita das provas para a configuração do prejuízo causado aos cofres públicos, feita através de instauração de tomadas de conta especial, pode ser instruído de duas formas: exigindo-se do responsável que traga a documentação comprobatória da escorreita aplicação dos recursos públicos ou a produção das provas diretamente pelo ente fiscalizador. Neste particular, a questão que merece ser enfrentada diz respeito ao prazo para que seja exigida a prestação de contas ao responsável pela aplicação dos recursos públicos, cujos indícios indiquem a possibilidade de sua malversação. Mais uma vez, destaque-se que não há uma legislação que estabeleça expressamente os marcos temporais para balizar a atuação das Cortes de Contas. Todavia, a primeira turma do STJ enfrentou a matéria. E aqui eu transcrevo: processual civil administrativo, recurso especial, Tribunal de Contas da União, processo de tomada de contas especial, violação à instrução normativa, exame incabível em sede de apelo especial. E aí passo a ler apenas o
que importa. Aqui tem um trecho que diz: as ações de ressarcimento são imprescritíveis, conforme dispõe expressamente o texto constitucional, o que tem sido observado e reiterado nos julgamentos desta Corte, seja em sede de ação de improbidade com pedido de ressarcimento, seja em ação com o fim exclusivo de ressarcir o erário. No entanto, os autos não versam sobre o exercício do direito de ação, ou seja, de pedir ressarcimento perante o Poder Judiciário. Ao contrário, tratam da imputação de débito e aplicação de multa promovida pelo Tribunal de Contas da União, no exercício do seu poder-dever de velar pelas contas públicas mediante atuação administrativa, oportunidade em que não há que se falar em exercício do direito de ação e, consequentemente, em imprescritibilidade. Eventual desvio de verbas ou qualquer outra ilegalidade que importe prejuízo ao erário poderá ser objeto de ação de ressarcimento perante o Poder Judiciário a qualquer tempo, eis que é imprescritível, hipótese em que o ônus da prova do efetivo prejuízo e da responsabilidade de seu causador incumbe a quem pleiteia o ressarcimento. Na tomada de contas especial, diversamente, o ônus da prova incumbe ao responsável pela aplicação dos recursos repassados, que se torna o responsável pelo débito e multa por mera presunção de prejuízo ao erário, se ausente ou falha a prestação de contas. Nessas circunstâncias, a atuação administrativa deve encontrar limites temporais, sob pena de sujeitar os responsáveis pela aplicação de repasses de verbas federais a aprovarem, eles, a qualquer tempo, mesmo que decorridas décadas, a adequada aplicação dos recursos que um dia geriram, em flagrante ofensa a princípios basilares do Estado de Direito, como a segurança jurídica e a ampla defesa. Eu sigo transcrevendo alguns trechos, mas esse, para mim, é o trecho mais importante para fundamentar o meu voto. Tratando-se de dano ao erário, o ministro, em seu voto condutor, assentou como marco temporal o lapso de 5 anos para a instauração de tomada de contas especial, tendo como termo inicial o final do mandato, em consonância com o artigo 23 da Lei 8.429/92, o que não elide a possibilidade de ajuizamento da respectiva ação de ressarcimento ao erário e instando comprovada a malversação do recurso público. Do outro turno, a responsabilidade e obrigatoriedade de guarda dos documentos públicos em prazo superior é da administração pública, consoante se verifica do contido nos artigos 216, parágrafo 2º da Constituição de 88, abaixo transcritos. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. E no parágrafo 2º ele diz: cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta quando dela necessitem. E no artigo 1º da Lei 8.159, de 91, diz: é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Nesta ótica, ao revés, cumpre a administração pública o estabelecimento de um conjunto de procedimentos e operações referentes à gestão e documentação dos documentos públicos, com o consequente arquivamento em fase corrente e intermediária ou recolhimento para a guarda permanente, franqueando a consulta quantos deles necessitem. O Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, a quem compete definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, em 2001 instituiu uma tabela de temporalidade e destinação de documentos, classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo, relativos às atividades meio da administração pública, Arquivo Nacional. Por conseguinte, nenhum documento público poderá ser eliminado sem observar o que consta da lei em espécie, tendo a administração pública o dever de guarda dos mesmos para disponibilização a quem dele possa necessitar. Ressalte-se por oportuno que apenas em 9 de maio de 2017, data da citação do ex-gestor, fora exigida a documentação comprobatória da aplicação dos recursos públicos das situações objeto da fiscalização em exame. Nesta senda, a requisição de documentos em lapso temporal superior ao previsto em lei, após 5 anos do término do mandato, de certo que obstaculiza o exercício da ampla defesa e do contraditório, garantia prevista na Constituição Federal de 88. Subsumindo a situação fática e a interpretação normativa conferida pelo STJ dentro do microsistema de direito administrativo, a temporalidade da atuação do TCU, aplicável às demais cortes de contas do país, tem-se que o lapso temporal para que se exija a prestação de contas relativa à aplicação de recurso público encerrou-se em dezembro de 2013, haja vista que o mandato do gestor findou-se em dezembro de 2008, estando fulminada pela decadência a possibilidade de determinação de instauração do processo de tomada de conta especial por esta Corte.
Ao revés, subsistindo nos autos elementos comprobatórios que denotem a existência do prejuízo causado ao erário, devem ser enviadas providências para a persecução do quanto através da respectiva ação de ressarcimento, imprescritível. Neste particular, chama a atenção a diferença de valores incertos nas duas tabelas colacionadas pelo gestor aos autos em momentos processuais diferentes, consoante atesta o relator originário no seu voto condutor. Sobre as notas de empenho e os recibos de auxílio financeiro. Trata-se de auxílio financeiro prestado pelo município ao senhor José Loureiro de Albuquerque, em que o recorrente sustenta. Trata-se do procedimento administrativo número 5 de 2016, protocolizado em 4 de janeiro de 2006, pela então secretária municipal de Assistência Social. Assevera que o relatório, exaustivamente completo, emitido pela Secretaria de Assistência Social, apontou toda a vulnerabilidade social e complementa afirmando que não houve qualquer tipo de entrega de valores ao beneficiário, ou seja, não houve auxílio financeiro em espécie, mas apenas a utilização dos materiais para a realização da reforma necessária e que foi realizada pela própria Prefeitura, conforme consta do processo TC 10.254/2012, que informa claramente tratar-se de material de distribuição gratuita executado pelo projeto de atividade e manutenção do programa de ajuda a pessoas carentes. Sobre o item específico, o voto do relator originário assenta assertiva de que, apesar da informação quanto às notas de empenho, tais documentos não foram acostados aos autos. O voto vista não tratou especificamente do tema. Observa-se neste particular que restou evidenciado que não houve entrega de valores ao beneficiário, tendo sido o mesmo contemplado com deslocamento para consulta médica e para os procedimentos para concessão do BPC, LOAS, e com uma casa construída pelo município, circunstância fática não rechaçada pelo relator originário. Neste item, a irregularidade remanescente apontada pelo relator originário ficou adstrita a não ter sido colacionados aos autos parte das notas de empenho descritas na peça recursal, documentos que comprovariam a alegação feita pelo recorrente. Mantendo a coerência do entendimento já esposado, tem-se que apenas em 9 de maio de 2017, data da citação do ex-gestor, fora exigida a nominada documentação para permitir a comprovação da aplicação dos recursos públicos. Sob esta ótica, consoante as razões já expostas, tem-se que a requisição de documentos não poderia ter sido feita em lapso temporal superior ao previsto em lei, 5 anos do término do mandato. Do outro turno, repisa-se que, subsistindo nos autos elementos comprobatórios que denotem a existência de prejuízo causado a erário, devem ser enviadas as providências para a persecução do quanto através da respectiva ação de ressarcimento. Quanto ao item da contratação de serviços de assessoria jurídica e contábil através de inexigibilidade de licitação, no que concerne ao pagamento relativo à contratação de assessoria contábil e jurídica, o recorrente reconheceu que houve um erro no registro do empenho, que à época foi registrado como ordinário, tipo de empenho que pela Lei 4320 representa despesa de pagamento único. Asseverou que, a despeito do erro formal apontado, o pagamento ocorreu parceladamente em razão do parcelamento da execução dos respectivos serviços. Do outro turno, o recorrente também reconheceu que houve a contratação da empresa Medeiros Sampaio Advocacia através de processo administrativo de inexigibilidade de licitação, tombado sob o número 44 de 2006. Em sua defesa, argumenta em síntese que esta Corte de Contas editou a resolução número 2 de 2011, em data posterior ao término do seu mandato, normativo que estabeleceu regras para levar adiante esta espécie de contratação e que fixou o prazo para que fossem sanadas eventuais irregularidades, não podendo, em seu entendimento, contratações celebradas em período anterior ao normativo ensejar a rejeição de contas dos gestores. Sobre o tema, o voto do relator originário assenta posição no sentido de reconhecer ter sido comprovado o pagamento parcelado da prestação de serviço e aparentemente não vislumbrou prejuízo à municipalidade. E B, não foram confirmados os requisitos legais que poderiam dar ensejo às contratações com base no artigo 25, combinado com o artigo 13 da Lei 8.666 de 93. Ao contrário, os serviços prestados foram os que ordinariamente prestam às empresas contábeis e às bancas de advogados, inclusive configurando a conduta prevista no artigo 89 da Lei de Licitações e Contratos. O voto vista traz ilações sobre a matéria, entendendo que, pelo decurso do tempo, 13 anos da contratação, é inviável julgar irregular essa contratação, porquanto não se tem como trazer aos autos todas as consultas, pareceres, exceções, petições e processos administrativos e judiciais que o escritório contratado realizou. Não parece viável julgar irregular a inspeção in loco com fundamento exclusivo na contratação por inexigibilidade e não se tem notícia do enriquecimento sem causa por parte do escritório contratado. Também a regulamentação da matéria no âmbito do TCE ocorreu com o advento da Resolução Normativa número 2 de 2011 após a contratação
fiscalizada. Neste ponto, tem-se que assiste razão ao relator originário quando sustenta que, a despeito da edição da Resolução Normativa número 2 de 2011 pela Corte, os requisitos para a conformação da inexigibilidade do processo licitatório encontra-se normatizado pela Lei em Espécie 8.666 de 93, já em vigor na época da contratação em SPEC. Todavia, apesar de considerar irregular a contratação de assessoria jurídica e contábil sem a efetiva comprovação do cumprimento do contido nos artigos 25, combinado com o artigo 13 da Lei 8.666, qualquer pretensão sancionatória desta Corte encontra-se fulminada pelo Instituto da Prescrição, considerando o lapso temporal superior a 5 anos ocorrido entre o conhecimento do fato gerador e a data da citação em 2017, incidindo, em caso, pelo princípio da colegialidade, a norma estatuída pela súmula TCE número 1, consoante já assentado. Outro sim, também nesta hipótese, como apenas em 9 de maio de 2017, data da citação do ex-gestor, for exigida a documentação para permitir a comprovação do cumprimento dos requisitos legais e da respectiva aplicação escorreita dos recursos públicos advindos de tais ajustes, consoante as razões já expostas, resta comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sobre os empenhos emitidos posteriormente à execução da despesa. Quanto à emissão de empenho posterior à despesa, o recorrente reconhece o erro do procedimento nas 3 situações fáticas apontadas no acórdão combatido, sustentando ser uma falha formal em um número inexpressivo que não comprometeu a boa-fé administrativa, tampouco gerou qualquer tipo de dano à administração e assenta que não houve qualquer tipo de pagamento antes da emissão da nota de empenho. A par do alegado, o relator originário entendeu restar evidenciado o descumprimento do artigo 60 da Lei 4320 e assentou ser uma grave violação prevista na Lei Estadual número 5.604 de 94, no artigo 21, parágrafo 1º. No voto vista, foi aposto entendimento no sentido de que, pelo valor das despesas pagas com empenho posterior, valor de R$ 1.877,52, e pelas justificativas apresentadas pelo gestor, caberia uma recomendação para evitar que a violação pudesse voltar a ser cometida. De certo que não há como elidir a ilegalidade verificada a partir da emissão de empenho em período posterior da emissão das notas fiscais respectivas nos casos pontuados. Tal circunstância fática restou irrefutável. Entretanto, consoante já ponderado, a pretensão sancionatória desta Corte, exercida face à verificação de irregularidades na aplicação de recursos públicos, encontra fulminada pela incidência da prescrição, mais uma vez. Foram feitas recomendações. Insta destacar que o acórdão número 2, dígito 1872 de 2017, cumprindo seu caráter pedagógico, chamou a atenção de situações encontradas pela equipe técnica da Corte, relacionando recomendações para o atual gestor do ente federado, a fim de dar sustentáculo à regular aplicação dos recursos públicos, as quais foram transcritas nesse documento e acolhidas nesse voto vista. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, após ler a minha análise dos votos dos conselheiros originário e que solicitou vista, bem como da defesa do gestor, eu trago o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso interposto, para reconhecer a incidência da decadência quanto à possibilidade de determinação de instauração do processo de tomada de contas especial previsto no artigo 29 da Resolução número 3 de 2001, considerando o entendimento do STJ que estabelece como marco temporal o lapso de 5 anos para tanto, tendo como termo inicial o final do mandato em consonância com o artigo 23 da Lei 8.429 de 92. Ressalvando a possibilidade de, subsistindo nos autos elementos comprobatórios que denotem a existência do prejuízo causado a erário, serem envidadas as providências para a persecução do quanto através da respectiva ação de ressarcimento, que é imprescritível. Reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em relação às irregularidades relacionadas nos atos de gestão referentes ao exercício de 2006 no município de Viçosa, considerando que encontra-se fulminada pelo Instituto da Prescrição, tendo em vista o lapso temporal superior a 5 anos, ocorrido entre o conhecimento do fato gerador e a data da citação para a juntada de documentos, inserido em caso, pelo princípio da colegialidade, a norma estatuída pela súmula TCE número 1. Reformar o teor do acórdão 1872 de 2017, proferido no TC 10.254 de 2012, para julgar, regular com ressalva as contas referentes aos atos de gestão objeto dos processos nominados. Acolher as ressalvas contidas no acórdão número 2 para recomendar ao atual gestor do município de Viçosa que,
Observe a legislação orçamentária, patrimonial e fiscal vigente quando da arrecadação e contabilização das receitas públicas nas demonstrações contábeis, a fim de que se evite a produção de informações irreais do patrimônio público. Aplique as regras próprias para a venda de bens públicos. Mantenha a correta guarda e armazenamento dos documentos públicos pelo ente. Obedeça à exigência prevista no artigo 60 da Lei 43/20, que trata da necessidade de prévio empenho para a realização das despesas. Observe os princípios previstos na Lei de Licitações, evitando efetuar despesas sem o devido procedimento administrativo, principalmente nos casos de dispensas e inexigibilidade. E observe as normas que tratam da execução das despesas públicas, a fim de evitar situações que caracterizem a tecnia, consoante as regras contidas nos artigos 58 a 65 da Lei 43/20. Intimar o recorrente do inteiro teor desta deliberação através de seus representantes legais. Intimar o atual gestor do município de Viçosa para que tome ciência das recomendações contidas nesta decisão e publicar a decisão no Diário Oficial, no Diário Eletrônico deste Tribunal, para os fins que se fizerem necessários. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em suma, e resumindo ao final, eu entendi que, com relação à decadência no sentido da atuação do Tribunal de Contas, não há que se falar, já que o Tribunal de Contas ele realizou a auditoria um ano após os fatos que ele fiscaliza. Com relação a qualquer pretensão punitiva, já estaria prescrita, né, pois o gestor ele só foi citado para se manifestar, se defender, e incluindo o encaminhamento dos documentos que pudessem comprovar sua defesa em 2017, portanto, 10 anos após a realização da auditoria, e que também com relação à abertura de processo para tomada de conta especial para verificar dano ao erário, também de acordo com a decisão do STJ, também já teria sido ultrapassado os 5 anos. Então, as outras irregularidades que persistiram e que poderiam ensejar, influenciar no julgamento da auditoria, a grande parte delas não foi possível trazer a documentação pelo mesmo motivo do dano ao erário, né, pelo decurso do prazo. Apenas uma irregularidade persistiu, que foi a irregularidade que o próprio gestor confirmou, que foi a contratação do escritório de advocacia sem a realização do procedimento licitatório. E que, para mim, é uma irregularidade que não é suprida pelo fato do Tribunal de Contas ter editado a sua resolução posterior ao fato que ocorreu no município, mas que, diante de tudo que foi fiscalizado e toda a gestão, né, que engloba a fiscalização que foi realizada, eu acho que não é suficiente para gerar uma decisão no sentido da irregularidade, e sim irregularidade com ressalva. Então, esse é o meu voto. Quer falar, Estela, alguma coisa? Não, o processo se refere à fiscalização, ação de controle referente ao exercício 2006, certo. Então a gente não se manifestou nem na fase ordinária, nem agora na fase recursal. Então, conselheiro Anselmo. Excelência, só a título de esclarecimento, conselheira relatora, com relação às atividades condicionadas do Tribunal de Contas, a exemplo da auditoria, que é uma auditoria, você entende que, independente do prazo, o tribunal pode realizar, cumpri-la. É isso. Eu entendo que o tribunal está sujeito à decadência, que não há que se falar em decadência porque o tribunal atuou. Certo. Então, estaria também sujeito a prazo decadencial, né? Sim. Tá. Dentro da auditoria, há uma parte em que se pede para que, em autos apartados, se abra uma espécie de tomada de conta. Essa, Vossa Excelência entende que está fulminada pela decadência dos 5 anos, terminada a gestão. Isso, nos termos da decisão do STJ. Tá, certo. Eu não sei como é a decisão do STJ, mas aqui se aplicaria a regra dos atos de improbidade quando terminado. Não, está tratando uma do STF e uma do STJ. Trata exatamente sobre um caso muito parecido, que é o do Tribunal de Contas da União, em que foi aplicado o mesmo fato, um débito após anos em que o fato ocorreu,
e, em nome da segurança jurídica, foi definido que o STJ se pronunciou sobre a impossibilidade da abertura de processo pelo Tribunal de Contas da União após 5 anos do decurso do prazo, e ele utilizou, de fato, como paradigma a lei de probidade administrativa. Ok. Também o STF, com relação a processos de Tribunal de Contas, se manifestou nesse sentido, até trouxe um trecho, que ao final ele diz: nesse contexto, deve o Tribunal de Contas da União observar o lapso de 5 anos para proceder à notificação daquele que busca responsabilizar por dano ao erário. Ou seja, é um fato muito parecido, em que foi feita a fiscalização, mas a notificação só se deu após 5 anos do fato que se estava fiscalizando. Esse processo não consta do meu voto, é um processo que foi do STF, o que consta aqui é um processo que foi julgado pelo STJ. Então, a minha pergunta é nesse sentido, porque, em regra, o término do mandato, quando ele tem 2 mandatos consecutivos, se confere a partir do último. Seria o caso também dessa decisão. Por isso que eu perguntei se aplicaria a mesma questão mesmo procedimento da lei de improbidade. Eu não fiz a verificação. Ele utiliza como paradigma a lei 8.429. Inclusive não fiz qualquer observação, mas eu acredito que pelo prazo de 10 anos, ainda assim estaria... Tá, tudo bem. Com a questão do débito, do dano ao erário, a sentença não reconhece o dano, não é isso? Não, eu entendo que o Tribunal de Contas ele não pode afirmar que houve dano ao erário, porque não foi dada a oportunidade de contraditória pela defesa, porque alega o recorrente que ele precisa de documentos, ele precisaria dos documentos para a defesa que demonstrariam que não houve o dano ao erário. Então, o Tribunal de Contas, administrativamente, o Tribunal de Contas não tem como afirmar que houve dano ao erário. E esse documento ele não apresentou, e a justificativa para ele não apresentar o lapso temporal, porque saiu, porque não conseguiu. Então, o dano levantado, assim, não. Tá. Com relação às notas, a emissão de empenho, a questão da contratação de escritórios de contabilidade, assessoria jurídica e também... Houve 2 questões com relação à nota de empenho. Uma que foi confirmada, inclusive, pelo próprio gestor, né, que houve um erro formal. Tá. Que foram 3 empenhos, que foram feitos... um empenho que foi feito global e que era para ser feito parceladamente. Entendi. Os outros, o outro, para mim, cai no mesmo argumento de que ele alega que ele precisaria das notas de empenho, não foram juntadas para comprovar o que ele alega, é o que Vossa Excelência utiliza para fulminar a defesa, e ele alega que ele não teve como juntar porque não tinha mais à disposição esses documentos. Tá. E outra questão que não teve auxílio funeral foi a construção de uma casa para um necessitado, não é isso? Nesses 3 casos, basicamente, o senhor está utilizando a questão do lapso temporal, segurança jurídica. Isso. Impossibilidade de defesa e de comprovação do que ele alega em função da ausência de documentação, pelo decurso do prazo. Ok, tá certo. Ok. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Eu devo me reportar de que, quando apresentei o voto vista, eu não tinha enfrentado, como de fato eu enfrentei, a questão da prescrição / decadência, que fora levantado no momento em que eu apresentei o voto pelo conselheiro Rodrigo Cavalcante, que levantou essa questão da prescrição / decadência. E, na discussão que se estabeleceu, Vossa Excelência pediu vistas, exatamente trazendo, me parece, um voto na mesma esteira do entendimento do conselheiro Rodrigo, que o processo se encontra fulminado pelo princípio da prescrição / decadência. Mas vejo que, quando Vossa Excelência apresenta o voto pela regularidade, com as ressalvas, que se alinha justamente na forma que eu, ao enfrentar o mérito, trouxe o voto pela regularidade com ressalva. Portanto, acredito que não temos divergência na apresentação da conclusão dos processos.
Portanto, eu mantenho o meu entendimento de que o processo deve ser, podemos divergir até mesmo nas razões de julgar, mas que mantenham a apresentação do voto na mesma direção que a eminente conselheira substituta, doutora Ana Raquel, apresenta a razão de julgar pela regularidade com as devidas ressalvas. Então a gente tem, na verdade, dois conselheiros votando pela regularidade com ressalva e o voto do conselheiro Anselmo pela rejeição. E como vota a conselheira Maria Cleide? Não é isso? O meu voto é Pela rejeição. das contas, com sugestão. Então, temos 2 votos da conselheira Ana Raquel e do conselheiro Fernando com aprovação com ressalvas, pela aprovação com ressalvas. O voto da conselheira Ana Raquel é mais amplo, a, ela o que tratou o veio assunto a mais no voto da conselheira é a questão que ela abordou da prescrição / decadência, que também o conselheiro Fernando já também entende da mesma forma. Não colocou no seu voto, mas tem também esse mesmo entendimento, como foi aqui discutido na sessão em que foi levantada pelo conselheiro Rodrigo. Então, desta forma, ouvi atentamente o voto da conselheira Ana Raquel, como também no dia da leitura do voto do conselheiro Fernando, também estava atento, e percebo que são entendimentos uniformes. Então, acompanho o conselheiro Fernando Toledo, seu voto. Ok, então, vencido o conselheiro Anselmo, e vencido o Fernando, conselheira Maria Cleide e conselheira Ana. Quer falar alguma coisa? Eu estou até pensando que o voto da Raquel seria um voto paradigmático para a atuação do tribunal, porque aí muitos processos nossos... Não, deixa eu entender. O conselheiro Fernando, ele manteve o voto. Manteve o voto. Então, o voto vencedor é o o dele. voto do conselheiro Fernando. Não tem prescrição, não tem decadência, não tem nada. Ok. O resultado é o mesmo. Não. Funcionamento do tribunal, não. Não é, porque a Raquel... Um entendimento futuro para o enfrentamento de outros julgamentos com relação à prescrição em barra. Isso é que pode, naturalmente, vir a ser reanalisado. Então, o voto da conselheira, ela teria que se explicar se vota com os argumentos do conselheiro Fernando ou da conselheira Ana Raquel. Aí seria um terceiro voto. Não tem esse voto, ninguém elaborou esse voto. Não, o voto... Teria um voto inexistente. Não, é o seguinte, eu tenho o voto do conselheiro Anselmo, que é pela irregularidade das contas. Sim, tenho o voto do conselheiro Fernando, que é pela regularidade com ressalvas, fundamentadas nas questões que ele abordou. E tenho o meu voto, que embora também seja pela regularidade com ressalvas, envolve outras abordagens. São outras razões de decidir. Então, ao votar com... Então, o voto da conselheira, ele vai direcionar o resultado aqui, já deu igual. Os argumentos que o conselheiro Fernando falou, ou os argumentos que a conselheira Raquel falou. Esse seria o voto que ela queria proferir. Mas não existe esse voto. Não, esse voto existe. Então, eu vou fazer o seguinte, conselheiro. Então, Para tirar qualquer dúvida jurídica que pode se estabelecer em novos julgamentos, eu vou fazer adesão ao voto da conselheira substituta Ana Raquel. pronto. Em toto. Aí vai ficar a decisão da... Pronto. Pronto. Ok. E Vossa Excelência pode se manifestar novamente, se assim manifesta também, ou... Não, mas é justamente foi esse meu pensamento. Quando Vossa Excelência citou que Vossa Excelência não tratou da questão da prescrição / decadência, mas no voto da conselheira Ana Raquel, ela destacou esse ponto. Se Vossa Excelência está aderindo a esse ponto a mais, então acompanhamos o voto da conselheira Ana Raquel, também mantendo o entendimento. Então, fica O mesmo conselheiro vencido, Anselmo. acredito que o voto da Raquel Vai ficar é um precedente valoroso para a atuação da casa. Eu entendo dessa forma também, por isso que... E de pesquisa. Tem mais algum, conselheiro? Então, na minha pauta tem um processo que é a prestação de contas, que foi o voto visto do conselheiro Sérgio. Do que Sérgio? Sérgio. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros,
senhora procuradora do Ministério Público de Contas, trata-se esse processo de um processo originalmente da relatoria do conselheiro Cícero Amélio, do gabinete do conselheiro Cícero Amélio. Em agosto de 2016, o conselheiro substituto Alberto substituiu o conselheiro Cícero à época e eles arou uma decisão nesses autos, ou seja, ele também atuou aqui nesse processo e em seguida eu vim a substituir o conselheiro Cícero Amélio já no ano de 2017, também no mês de agosto, e foi quando eu apreciei esse processo e trouxe também aqui para apreciação do Pleno um voto com o meu entendimento sobre essa prestação de contas. À época, o conselheiro Anselmo Brito solicitou vistas e o processo, depois quando ele trouxe o seu voto, não foi concluída a votação. Portanto, eu deixei a substituição em dezembro do ano de 2018, foi quando a conselheira substituta Raquel assumiu a substituição lá do conselheiro Cícero. E esse processo, originalmente, do gabinete do conselheiro Cícero Amélio. Como fui eu que relatei ele aqui em sessão plenária, ficou decidido que em um momento posterior que eu seria o relator deste processo até a conclusão do julgamento. Portanto, nesta oportunidade, estou trazendo esse processo para apreciação final, se for o caso aqui, deste egrégio plenário. Eu vou, inicialmente, senhor presidente, fazer uma leitura rápida aqui do relatório, que não é extenso, até mesmo para que vossas excelências tenham conhecimento e recordem sobre alguns pontos da cronologia desse processo e até mesmo do que eu acabei de informar a vossas excelências. Como eu faço de praxe, eu faço uma cronologia e trato também da tramitação desse processo aqui nesta Corte de Contas. Portanto, passo a relatar o processo TCAL número 5.876/2013, trata-se de prestação de contas do prefeito do município de Jacuípe, referente ao exercício financeiro 2012, de responsabilidade do senhor Amaro Jorge Marques da Silva. Os autos foram protocolados nesta Corte de Contas em 29 de abril de 2013, em conformidade com o prazo estabelecido na Resolução Normativa número 002/2013, de 4 de abril de 2003, que aprovou o calendário de obrigações dos gestores. E aqui em seguida eu faço a relação de todos os documentos que compõem os autos. Acho que é dispensável aqui tratar disso. E faço o registro que foram apensados aos autos os processos TC número 5.870 de 2013, autuado em 29 de abril de 2013, constituído do relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Jacuípe, referente ao terceiro quadrimestre do ano 2012, e o TCAL número 5.872 de 2013, de 29 de abril de 2013, constituído de relatório resumido de execução orçamentária, referente ao último bimestre do ano 2012, e do relatório de análise de prestação de contas do prefeito municipal de Jacuípe, exercício 2012, elaborado pela DEFAFON. É o relatório AFO-DEFAFON número 056/2014, de 23 de abril de 2014.
Em 15 de julho de 2013, os autos foram encaminhados à DEFAFON para análise da prestação de contas, que concluiu seu exame como informado acima em 23 de abril de 2014, elaborando o relatório número 056/2014. Em 7 de agosto de 2014, os autos foram encaminhados à auditoria, que se manifestou por meio do parecer número 216 de 2014, de 19 de dezembro de 2014, subscrito pela conselheira substituta Ana Raquel. Em 22 de dezembro de 2014, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou por meio de despacho da primeira Procuradoria de Contas, número 31 de 2015, propondo, antes da sua manifestação conclusiva, a citação do responsável para apresentar defesa em relação às irregularidades apontadas pelas unidades técnicas do Tribunal de Contas. Em 7 de outubro de 2016, foi publicada a decisão simples número 02 de 2016 da lavra do conselheiro substituto Alberto Pires, relator à época, determinando a notificação do responsável para apresentar manifestação de defesa e os documentos relacionados às irregularidades apontadas no item 4 daquela decisão. Em 1º de novembro de 2016, conforme documentos de folhas 314, o responsável foi regularmente citado, contudo não apresentou manifestação de defesa, deixando, portanto, de acatar as determinações exaradas na decisão simples número 02 de 2016. Em seguida, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou por meio do parecer número 1608 de 2017 da primeira Procuradoria de Contas. Em 18 de maio de 2017, os autos retornaram ao gabinete do relator. Em 4 de nove de 2018, aí eu já estava substituindo o conselheiro Cícero Amélio nessa data, o processo foi apreciado aqui na sessão deste Tribunal Pleno e solicitado a vistas dos autos pelo conselheiro Anselmo Brito. Em 29 de janeiro de 2019, o conselheiro Anselmo Brito apresentou o voto vista, recomendando a rejeição das contas do gestor, e naquela data não foi concluída a apreciação do processo. Em 20 de 8 de 2019, os autos vieram a este conselheiro substituto. Assim concluo o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos através do parecer número 1608 de 2017. Através desse parecer, além de aderir às irregularidades apontadas pela auditoria, o Ministério Público aponta a existência de fiscalização realizada em período anterior, mas no primeiro mandato do mesmo gestor, e que apontou sérias irregularidades. Então, em razão dessas irregularidades apontadas pela CGU, o Ministério Público de Contas faz uma série de pedidos de diligências prévias, como a requisição de... Primeiro, a solicitação ao juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas de cópia integral do processo 6964 de 2012, que foi originado por uma ação interposta em razão dessa fiscalização da CGU e que aponta muitas irregularidades nessa gestão. Há também a ausência nos autos da lei que instituiu o plano plurianual, o que evitou uma análise mais aprofundada. O Ministério Público de Contas solicita a emissão de ofício à Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, para o envio de cópia dos processos, procedimentos, investigações e relatórios relativos à gestão do município de Jacuípe no período, uma vez as irregularidades apontadas nos autos. Além do pedido de juntada das licitações e contratos realizados pelo gestor no período de inspeção em loco, e uma série de pedidos de diligências para instrução complementar dos autos, em razão dessas irregularidades que foram apontadas pela CGU e que dizem respeito a essa gestão.
né, no mérito, no caso de não serem acolhidas as diligências e caso persista a não manifestação do gestor responsável, o Ministério Público emitiu uma manifestação pela desaprovação das contas do ex-prefeito de Jacuípe, exercício 2012, pelas irregularidades mencionadas. Eu reitero todos os termos do parecer 1608/2017, apontando a importância dessa instrução requerida complementar em face da gravidade dos fatos que foram trazidos aos autos. Sério. Senhor presidente, eu já passo a informar-lhes que naquela oportunidade que trouxe esse processo para apreciação do Pleno, em